Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do VoaCast com duas pessoas muito especiais. Esse episódio vai ser demais. Aqui ao meu lado, Natália, do marketing da Voa Delivery. Oiê. Nath, tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Seja muito bem-vinda ao Muito episódio obrigada. da VoaCast. A Nath, que trabalha no marketing da Voa, vai me ajudar a entrevistar essa pessoa que é muito especial. A gente tem um contato com essa pessoa há muito tempo. Verdade. Né? Eu vou, inclusive, ler a introdução dela, porque é uma introdução magnífica e eu não quero deixar nada para trás. Ela é estrategista de marketing com 15 anos de experiência, especialista em posicionamento de marcas, vendas e estruturação comercial. Atua como consultora de empresas que querem ser mais vistas, valorizando e desejadas no mercado, com uma abordagem direta ao ponto, prática e orientada a resultados. À frente de projetos de reposicionamento, lançamentos e construção de autoridade, conecta estratégia e execução com uma comunicação que faz sentido e faz vender. Meu Deus do céu, eu estou muito feliz. Georgina Matos, seja muito bem-vinda ao VoaCast. Que bom. Eu sinto que eu conheço esse lugar, tua vontade, que bom. Acho que eu já tive aqui em outro episódio, em outra posição, né? E como é estar desse outro lado? Vamos ver. Depois eu te conto, Ricardo. Que legal. Georgina, para quem não sabe, ela nos ajudou no nosso primeiro episódio desse projeto VoaCast, que é um projeto genuíno, tem como objetivo trazer conhecimento para vocês, donos de estabelecimento, entregadores também. E ela nos entrevistou no primeiro episódio, foi, né? Sim, e foi uma Foi delícia, bem foi legal, muito massa. foi Inclusive, muito até para legal. entender mais a fundo o que a Voa faz e quais os objetivos, bandeiras que defende. Então, Sim, isso foi uma experiência muito boa entrevistar para entender mais também da Voa. foi. Mas aqui agora é o lugar onde a gente apanha e a mãe não vê. Aqui é o lugar que a gente vai tirar tudo de ti de conhecimento de marketing em prol da nossa audiência. Então, eu já vou começar já de cara fazendo uma pergunta. Abri um restaurante e preciso fazer marketing. Se eu preciso, qual que é o melhor caminho? Se eu tenho que buscar uma agência e o quão importante marketing é para o meu negócio. Estão pronto para uns 3 dias de episódio, né? Bora. Porque para tirar Pode falar. tudo que a gente Pode quer, mandar. né? Mas eu acho que é uma pergunta pegadinha, Ricardo, porque, abrir um restaurante, o que eu preciso de marketing? Não, antes de abrir o restaurante, nós vamos falar de marketing. E aí, primeiro, uma conceituação bem importante, o que é, né? Porque quando a gente fala, principalmente quando a gente está falando com alguém que não é especialista, o marketing fica sempre na atmosfera de divulgação. E é muito mais do que isso. Dentro do marketing, existe um conjunto de ações, de estratégias e de pessoas que estão por trás disso, que visa o quê? Gerar valor para o cliente querer gerar valor de volta para a gente, nesse caso, valor financeiro. Então, o marketing começa quando tu vai decidir o nome do teu restaurante, qual é o lugar que ele vai estar e, portanto, também qual vai ser o modelo, se é um restaurante de comida temática, buffet e tal, e entender qual é o posicionamento, se é um posicionamento de conveniência, um buffet livre de todo dia, ou é uma padaria de bairro, se ele é um lugar de experiência, como um restaurante de alta gastronomia, ou se é um lugar de preço, né, aquele livre que a gente gosta também. Então, antes da gente falar sobre o marketing da porta para fora, que é o marketing de divulgação, esse dono de restaurante tem que, acho que eu tenho que tomar um monte de decisões que são estratégicas, que são de marketing, para que daí sim eu possa abrir meu restaurante já com um pouco mais de condição de ter sucesso, né? Porque é normal, eu não sei, a gente circula num bairro comum, como é o caso da Pedra Branca, dependendo do ponto que tu adota aqui, tu não vive 6 meses. Dependendo o tipo de negócio que tu adota, independente do ponto, teu negócio também não vive 6 meses. Então, é uma pergunta pegadinha e eu espero que eu esteja respondendo, porque começa antes. E às vezes a gente não tem essa consciência de que começa muito antes. Mas uma vez que já abriu, já tem um nome, já tem uma marca. E agora eu quero me preocupar, né? É aquela máxima, quem não é visto, não vende. Não é lembrado. Não vende. Então,
Aí sim, beleza, tem esse esforço de divulgação muito grande para a gente botar esse restaurante na mente do cliente. E mais importante que isso, fazer com que ele seja uma escolha na mente dele, né? Antes dele tomar a decisão de entrar pela porta ou de pegar o telefone e pedir a comida desse estabelecimento. Como é que eu faço isso, né? Acho que essa é uma questão para responder muito importante. Como é que eu faço para o cara me escolher antes dele me conhecer? Uhum. Caramba, olha só. Eu fiz uma pergunta, iniciei o episódio, fiz uma pergunta e eu já fui surpreendido com a resposta. Quer dizer, então, que marketing vai antes de eu abrir o meu negócio. Então, você que abriu seu negócio e não olhou para marketing antes, o que é muito comum, né? Porque muitas pessoas começam fazendo aquele prato fantástico, fez errado, mas vamos lá, vamos trabalhar nisso. E para vocês entenderem o nível da pessoa que está aqui com a gente hoje, a primeira pergunta eu já fiquei sem chão e a gente vai aprender tudo com ela hoje, então fica com a gente até o final. Até é importante tu ter falado isso, às vezes errou, né? Eu penso que a gente vive um momento idealizado do que seria super ideal, mas na prática, o empreendedor, ele muitas vezes não começa com um plano de negócio embaixo do braço, capital de giro, consultor, engenheiro de alimentos. É ideal demais a gente achar que na alimentação todo mundo começa super profissional e bem planejado, né? Mas, por isso, eu acredito que o meu trabalho hoje, normalmente ele entra quando o negócio já está funcionando. É difícil o empresário da alimentação que me chama. Outros segmentos sim, mas nesse caso da alimentação é muito difícil. Vou abrir. Queria começar contigo. É muito difícil, porque o cara, a área da alimentação, como vocês devem concordar, tem uma barreira de entrada muito pequena. Sim. E quando a gente quer empreender, talvez o que a gente acha que vai ser mais fácil é a gastronomia. E não é, mas ok, né? No sentido que a barreira de entrada é pequena. Então, tu entra meio que com a cara e com a coragem. Sim. Só que daí o que acontece? Tem um prato fantástico, né? Só que a alimentação, ela é muito comoditizada. Uma coxinha é uma coxinha em todos os lugares, né? Por que a tua é especial? No que a tua é diferente? Qual é a proposta de serviço que tu tá oferecendo junto com essa comida, né? Então, quando a gente vai falar de marketing e a gente fala, pô, seria legal se tu pensasse nisso antes. Qual vai ser o empratamento, né? Tem vezes que a gente começa a fazer o diagnóstico numa operação de alimentação, a primeira coisa assim, tá... Quero ver foto, como é que tá a ficha técnica, como é que é o prato pronto. Não tem um padrão, ou às vezes o empratamento não é tão legal, né? Eu tô entrando numa especificidade, Sim. mas todo detalhe para gerar valor importa. Então, o marketing, ele tem uma fronteira muito tênue com todas as áreas, né, de um negócio. Sim. E olha que interessante, mas quando a gente abre uma startup de tecnologia, é muito comum isso acontecer também. A gente constrói o famoso MVP. Isso quando não passa vergonha, inclusive, faz ali um formulário, né, de Google Forms, etc. E testa com isso. E depois a gente vai pensar em marketing, muito depois. Então, eu falei que errou, mas isso é comum e acontece muito, com muita frequência. Né? O ponto aqui é aprender com a Georgina como fazer o nosso cliente virar fã da nossa e sua marca, né? Acho que a gente pode vestir agora o crachazinho de consumidor e abrir um aplicativo ou um Instagram para procurar o que comer. A gente vai procurar. Sem ter conexão com nenhuma marca inicialmente. A gente tá bem sem saber. Mas eu sei que eu quero pizza. Então, por que eu escolho uma determinada pizzaria frente à outra? Sendo que hoje a gente está num ambiente super pulverizado de pizzarias, o preço é muito próximo e o atrativo promocional, que é o combo, também é muito parecido de pizzaria para pizzaria. E os sabores também. Então, acho que hoje, para a gente falar assim, o que é importante investir em marketing, vou levar uma consultora e tal, o que eu vou fazer? Claro, tem todo esse trabalho de branding envolvido, que é muito importante. A gente pensar a marca e como essa marca vai estar posicionada, como essa marca se comunica. Mas o que faz o meu negócio diferente para ser destacado como uma proposta diferente em relação aos demais? Porque eu posso pedir facilmente da minha casa pizza de uns 50 lugares diferentes, né? Então, por que eu vou escolher
uma em especial naquele dia. E às vezes, não é só o sabor que conta, né? Porque o cliente é causal, então às vezes ele tá com muita pressa. Às vezes ele tá com muita fome, ele quer um volume grande e um preço baixo. E às vezes ele tá com fome e irritado. Que é o normal, né? A gente tá com fome, a gente vai ficando um pouco irritado, né, Ricardo? Sim, total. Eu fico muito irritado com fome. Georgina, eu queria te fazer uma pergunta, inclusive. Tu citou ali de se colocar um pouco no lugar do consumidor. O que no teu ver, pro consumidor importa, assim? Os primeiros contatos com o restaurante, a gente sabe que o marketing ele é bem amplo, mas quais são ali alguns pilares que tu vê que mais fazem sentido ali pro restaurante, às vezes, priorizar inicialmente, que esse consumidor vai ter o contato e aquilo vai fazer com que ele compre dessa marca? Tem outra pegadinha aí nessa pergunta. Tudo é fogo, porque tudo depende, né? Sim. Mas eu acho que eu posso falar pra ti, assim, que diferente de outras áreas que eu atendo, distribuição, indústria, tecnologia, enfim, vários outros segmentos, a alimentação tem algo particular que é muito desafiador. Que apesar de ter pouca barreira de entrada, ela tem esse desafio, que é pluralidade do público-alvo. Mesmo tu tendo definido muito bem, sei lá, é um público de ticket alto, é um público que mora na região X, gosta de tal coisa, ainda assim, dentro dessa gama tem uma pluralidade de humor, do que defende, se é vegano ou se não é. Então tem várias particularidades do dia, posicionamento político. Ih, se entrar nesse assunto aí, tem causos aí incríveis das últimas eleições. Então, eu quero tentar cobrir, talvez, o máximo dessa pluralidade. Sim. Quando se fala em o primeiro contato do cliente contigo. Vamos supor que esse contato não é no PDV, não é direto no restaurante, mas é um ponto, nos canais de divulgação ou num dos canais de venda. Muita clareza. O que é essa clareza? Eu preciso entender, ou de forma intuitiva e sozinha, sem a ajuda desse estabelecimento, ou com a ajuda dele, mas de uma maneira muito ágil, o que ele me vende. E o que aí as pessoas vão dizer assim, tá, mas eu vendo pizza? Óbvio. Cara, mas assim, uma coisa é o produto e outra coisa é o serviço. E as pessoas, tô falando aqui, claro, dos empresários em geral, têm uma dificuldade bem grande de assimilar que tudo que a gente vende é serviço. E tem um produto ali, naquele meio. Mas a gente vende serviço. Ah, não, mas é e-commerce, não tem serviço? Tem. Tu tens um serviço de e-commerce que tu vai dispor uma interface de navegação, tu vai pedir e vai chegar num determinado tempo, numa determinada logística. Então, essa forma de ofertar esse serviço e explicar qual é o teu modelo de venda para o cliente tem que estar muito claro. E aí, uma outra coisa que talvez seria o segundo passo disso ele conseguir responder para o cliente, para o consumidor, né? Talvez cliente, é para mim ou não é? Quantos lugares tu já entrou no Instagram e tu não tem uma foto que tu entenda se aquele negócio é para ti ou não é? O ponto de venda, o restaurante se é decorado ou se não é? Se o produto é legal, se é bem servido ou se não é? É perto de mim ou não é? A gente erra, às vezes, numas falhas de comunicação muito básica. Ou do tipo, o cara faz um esforço danado do festival de sopa agora no inverno, né? Sim. Onde que reserva? Com quem que fala? É de segunda a sexta? Qual que é o horário? Então, quando eu falo clareza, é nessa comunicação. Que ainda não tô falando necessariamente de divulgação. Mas de comunicação com o cliente para que ele tenha possibilidade de achar essas informações que são muito básicas, sabe? E se deixar, eu vou falando, Nath, tu me interrompe. Pode falar. Não, é o famoso básico bem feito, né? Não adianta a gente querer divulgar, mas a mensagem ela não ser passada da forma clara, né? Então, basicamente isso. E ontem, acho que foi ontem, eu fui numa padaria, não vou citar nomes, cardápio novo, foi reformulado o cardápio, refeito, material bonitinho ali e tal, mas tiraram as fotos dos produtos. Agora é só texto. Aí tu tava falando aí, eu tava recordando aqui, eu falei, nossa senhora, o que a Georgina deve falar sobre isso? Eu faço bastante engenharia de cardápio, né? Agora não diretamente, mas muitas vezes eu monto cardápio, não essa parte de decidir qual produto, porque isso é um trabalho conjunto, assim, mas de dizer para o cliente como que ele deve organizar o cardápio dele. E só sobre isso daria um episódio inteiro, assim. Poderia também chamar um especialista nessa engenharia, que seria fantástico, porque existe
artigo científico sobre o comportamento do consumidor que fala quanto mais opções, pior é para ele, né? Então, isso já é validado. E existe também essa questão situacional que, dependendo do teu tipo de produto e dependendo do cumprimento do teu cardápio, ele deveria ser ilustrado, pelo menos para as pessoas entenderem aquilo que tu tá servindo, e ainda mais se tu tá num lugar de alto fluxo. Um cardápio numa lanchonete, por exemplo, normalmente ele vai vir mais ilustrado, porque a pessoa quer te servir e quer te mandar embora. Porque tem um custo da mesa ocupada pelo mesmo cliente o tempo todo, né? E aí agora tu vai no restaurante de alta gastronomia, sei lá, como tem vários aqui, também não vou citar, mas enfim, tem vários aqui em Floripa, e eles não têm ilustração. Mas tu não sente que precisa, porque tu tá em outro processo de venda, mais calmo, mais lento, né? Que tu vai ter uma experiência. Então, existe uma relação até nisso do tipo de fluxo que tem na casa em relação a como tu vai montar esse cardápio, se é ilustrado ou não. E eu acho que se eu pudesse aproveitar para dar uma dica, se a gente vai fazer cardápio e vai ser ilustrado, enfim, foto própria, né? Acho que isso é uma coisa que parecia que eu não precisava nem falar, mas ainda tem a galera que diz, pega no Google, né? E a foto própria, ela é uma garantia de não ser propaganda enganosa e de tu botar mais informação de marca dentro do teu cardápio, né? Um dos clientes que eu já atendi mais de uma hamburgueria. E um deles que eu atendi, a gente foi fazer essa revisão do cardápio e a gente entendeu que tinha que ter foto de todos os lanches, de todos os produtos. E isso facilitou muito a navegação do cliente, até para ter autonomia para pedir, sem depender do garçom, porque lá não tinha garçom. Então, essa é uma outra linha de pensamento. Sim. Eu vou me auto-atender ou alguém vai poder me auxiliar e, portanto, tirar minhas dúvidas, né? Se não, se vai ser um autoatendimento, quanto mais informações e ilustrações, facilita o processo, né? E tem outra cafeteria muito famosa aqui na cidade que tem um cardápio muito extenso, muito grande, muitas opções. A primeira vez que eu sentei lá para comer, eu realmente fiquei apavorado. Fiquei tipo, meu Deus, por onde eu começo? Mas com ilustrações. E eu acho que não de todos os produtos, imagino que seja até uma estratégia de marketing, de colocar os mais vendidos ou os que eles mais querem vender, enfim. Uhum. Mas eu sou muito de consumir pela foto. Tu é um cara visual, então? Eu sou muito visual. Quando eu cheguei agora nessa padaria ontem, que eu vi o cardápio sem fotos, me travou um pouco, sabe? Vazio, uma fome. Tipo, eu tive que ler muita coisa, tive que pensar muito, sabe? Eu acho que a foto me simplificaria bastante. Então, mas qual é a tua expectativa quando tu vai numa padaria? Refeição rápida, né? E normalmente não é um lugar que tu vai ser atendido e vai ter aquele atendimento do tipo, ai, senhor, neste pão na chapa, sim, vai uma manteiga do não sei o quê, por cima do... Não tem. Então, isso que tu tá falando, ele ratifica o que eu falei. Se é um lugar de alto fluxo, eu vou me auto-atender, eu quero pensar rápido, eu já parei ali porque é conveniente, eu tô com fome, a padaria deveria mais nos ajudar do que, né, dificultar o processo. E isso volta para aquela questão que a Nath tinha me perguntado. Cara, eu quero saber se teu restaurante abre sábado. Quantos cliques eu tenho que dar para descobrir isso? Né? Ou eu abro um canal de comunicação no Instagram, tô lá postando todo dia, um cliente me pergunta no direct se abre sábado e nunca me respondem. Então, a gente abre canais de comunicação e o cardápio é um canal de comunicação muito importante para a empresa, mas a gente não pensa nele numa forma estratégica. Sabe uma coisa muito boba que faz muita diferença? Tu pega um cardápio, sei lá, para não falar hamburgueria de novo, risoteria, sensacional. E aí tem outros pratos e tal. E aí o cardápio é paginado, mas nem todos os risotos estão na mesma seção. Tu tem que virar a página para ver mais um pouco de risoto. Essa outra página não vende tanto. Entendi. Porque tá separada. Legal. Ah, não, mas no meu, assim, pode ser que aconteça de uma ou outra situação. Mas numa engenharia de cardápio, a gente tende a botar tudo da mesma seção junto. Porque senão algum produto na outra página vai ficar de fora. Ou, voltando pro hambúrguer, tem os adicionais, né? Aí tu bota os adicionais na última página, não vai vender. Tem que estar junto. Sim.
Então, até isso, acho que a palavra que a gente vai, talvez, falar muito aqui hoje é sobre essa questão de intencionalidade das coisas, né? E o cardápio, ele é uma ferramenta tão, mas tão importante para a gente usar ele de uma maneira meio quase leviana, assim, tem que fazer, faz as fotos. Tem cliente que não gosta de investir, cliente que eu falo meu cliente, né? Mas tem empresário que não gosta de investir em fotografia. Tem empresário que acha que o cardápio não precisa ter ilustração. Tem gente que acha que só dizendo o que tem tá bom, então... Tem gente que acha que colocando um QR Code na mesa e o cardápio digital é o suficiente. Cara, eu acho que sou muito cringe, porque eu não consigo com QR Code, me deixa muito chateada. Eu gosto muito de folhear um cardápio, assim. A gente se sente excluído, né, desse estabelecimento. Mas olha uma coisa interessante, porque antes tu comentou que esses restaurantes que têm um ticket médio um pouco maior, eles talvez não necessariamente precisam de uma imagem, né? Caso e caso. E olha aí a importância de conhecer o público-alvo, né? De estar conhecendo a pessoa que tu tá atendendo. Uhum. Às vezes o QR Code não faz sentido para vocês, mas para outro tipo de público faz super sentido. Às vezes esse atendimento para um grupo específico de pessoas faz sentido, mas não faz sentido para outro grupo de pessoas. Foi o que eu falei, eu me sinto excluído. Sim. Então, esse estabelecimento tinha que falar assim, ó, eu só atendo geração Z. Porque eu nem entro nesse estabelecimento. Eu fui tomar um brunch num lugar na ilha, e aí era o cardápio do QR Code. E assim, quando é o tablet, eu ainda acho menos pior, porque a tela é maior. Sim. E aí, não é uma lista de coisas, né? Tu consegue navegar pelas seções. E no QR Code, normalmente é uma lista de cardápio contínua que tu passa o dedo 80 vezes até chegar ao fim. E aí tu vai ficando cansado e tu escolhe... E reza pra bateria não acabar. Qualquer coisa. E aí eu fui ficando chateada. Que eu tinha que escolher alguma coisa e eu não tava conseguindo. E o celular era pequeno. E a gente já vai ficando desfocado do ambiente porque a gente tá no celular, enfim... Eu concordo com o que tu falou, a importância da gente conhecer o público-alvo. Mas lembra que eu falei que o público é muito plural? Sim. Então, tu vai facilitar ou dificultar a experiência do cliente? Vai facilitar. Então, se puder ter a versão papel, a versão QR Code, a versão tablet, enfim, né? Ou e o cara ter na ponta da língua aquilo que ele sabe que vende, que gira bem para conversar e te atender e te vender... Melhor ainda, Georgina, mas nós mudamos o cardápio diariamente, é muito difícil manter a versão impressa. Tá, beleza, mas tu entende que muitas vezes nós estamos transferindo para a experiência do cliente um problema que é nosso? Sim. O nosso cardápio muda muito, portanto eu tenho que mudar a experiência do cliente, porque senão não tem como. Eu atendi um restaurante grande, assim, na ilha também, e era um restaurante com praça de alimentação, assim. Então, pega uma fila para pedir e uma fila para olhar o cardápio. E aí mas por que não é uma fila única e tal? Não, era uma situação meio similar a isso. Não, é porque senão as meninas se atrapalham e trocam os pedidos, vai pra cozinha esquisito, sabe? Assim, tá, então é um problema seu, que você tá trazendo uma experiência ruim pro cliente? E acontece muitas situações assim, que a gente percebe, né? Mas por que eu tenho que pedir e pagar e esperar e pegar o ticket? Não, porque, na verdade, a pessoa não tem condições de resolver o problema interno, e eu não tô falando num lugar de incapacidade, mas às vezes dificuldade mesmo, pelo momento, pelo time que tá formando, e aí ela transfere para a experiência do cliente. Um problema que a gente está vivendo hoje muito grande, que é do marketing também, é da nossa alçada, é o atendimento ao público, né? No geral, a gente tem visto muito essa dificuldade, seja de recrutar, seja de manter, seja de treinar, seja enfim, desse cara atender bem essa ponta, né? E o que acontece? O cara tem a grande ideia de botar um atendimento no balcão e um robô, porque daí ele não vai mais se preocupar com pessoas. Que ela é a solução da vida dele. Só colocar lá e tudo certo. Mas ele esqueceu que ele atende pessoas. Então, assim, ele vai resolver o problema, mas ele vai comprometer um pouco da experiência. Não tem muito jeito. Então, a gente, claro que vai avaliar. Tem casos que sim, volume, delivery. Claro, tem que automatizar, robotizar, enfim. Mas, em alguns casos, para garantir a experiência no PDV, eu não diria que automatizar e deixar o cliente levantar para pedir o que quer é a melhor coisa. A gente até impede o ticket de aumentar, né? Eu fui
uma padaria fazer um diagnóstico, no fim não atendi, entreguei o problema para gestão de pessoas, assim. E eu fiz o meu pedido e tal, me levaram a minha comida, né? E nunca mais voltaram. Nunca mais. Para tirar o prato, para me oferecer mais alguma coisa, para perguntar se estava bom. Então, o cliente, ele muitas vezes ele tá neutro na situação e ele quer ser conduzido pela empresa. Ele quer ser conduzido. Então, quando tu chega e diz, não vai mais uma sobremesa? Você não quer acrescentar tal coisa? Cara, acabou de chegar tal coisa incrível. Ele tá neutro, muitas vezes tá neutro, esperando que a empresa o conduza a consumir mais. Quantas vezes vocês estão numa mesa de restaurante e tipo, cara, se tivessem me oferecido mais uma cervejinha ou mais um drink, eu acho que eu teria tomado. Aquela empresa pecou, né? Então, quando a gente automatiza, quando a gente dificulta a experiência, quando a gente não tá formando pessoas para vender pra gente, a gente tá tirando um problema nosso e botando na experiência do cliente. Tu estava falando de cardápio, né? O dono de estabelecimento acha que o cardápio físico tem uma ultrapassado, talvez? Uma dificuldade, né, de manter e tal. Vou botar o digital. No episódio anterior, nós conversamos com o Jorge, do Azelados, que é um restaurante gigantesco de Fortaleza, um dos founders. E olha que interessante, uma das unidades é 24 horas. E olha o nível que eles levaram relacionado a cardápio. Quando o negócio aperta, deu um pico de pessoas dentro do estabelecimento, sabe o que eles fazem? Eles recolhem os cardápios e distribuem outra versão de cardápio. Mais enxuta. Para resolver a cozinha e dar vazão. Uhum. Então imagina, a pessoa que acha que um cardápio é um problema, em Fortaleza tem restaurante que tem N versões de cardápio. Sim, sem falar quando é um restaurante como o dele provavelmente recebe muito turista, ainda deve, porventura, ter um cardápio inglês e o cardápio espanhol para suprir, né? E isso é bem comum. E é bem comum, por exemplo, aqui na Pedra Branca, foi muito mais famoso ainda o St. Patrick's, que movimentava 30 mil, 40 mil pessoas num dia aqui. Então, um restaurante que eu atendi aqui, nesse dia, era um cardápio restrito. Poucos pratos, menos, né? Para poder dar vazão e até programar melhor as compras, né? Porque um cardápio muito cheio ou muito dinâmico, ele atrapalha a logística, atrapalha o estoque, né? Não precisamos entrar nisso, até porque não é muito a minha área de dominância, mas seria até irresponsável da minha parte dizer, bota mais tal produto, vai vender, bota mais tal produto, vai vender. Ao invés de olhar a lista de compras do cara, ou o cardápio atual, e já ver o que ele pode oferecer com o que ele já tem. Mas ele tá sendo super sagaz e estratégico com isso, porque realmente vai ter momentos que o bicho vai pegar e tu também tem que ter o feeling com o cliente numa padaria de entender se ele tá com pressa, se ele não tá e... pão na chapa, sai rapidinho. Isso aqui vai já demorar uns 10, 15 minutos. Cara, isso é muito treinamento. Eu posso dizer que marketing tem uma relação muito forte com a palavra experiência? Nossa, totalmente. Porque... Então a gente tá em casa. Tamo. Agora a gente vai ficar aqui 3 horas falando de experiência. Porque pensa aquele cliente que é chato, que ele entra na... Chato num bom sentido. Criterioso, né? Essa é a palavra mais adequada. Sou eu. Eu já em todos os outros o Pedro tá balançando a cabeça. Mas em todos os outros episódios, geralmente eu cito alguma coisa que eu vivencio naquela semana, naquele mês. E quando é ruim, eu não cito nomes. Eu acho que o pessoal tem que me agradecer. Até porque vai que ajuda, né? Vamos fazer fechar às vezes. Mas quando é bom, eu cito nomes também. Quer dizer, quando é ruim eu não cito, quando é bom eu cito. Tá. E uma coisa que eu gosto de falar também, que eu escutei em algum momento na minha vida lá atrás, e nem lembro mais qual foi a fonte, mas quando a experiência é positiva, a gente leva para 3 pessoas, em média. Né? A gente indica, faz a famosa indicação, pelo prazer de querer o bem da pessoa próxima. Né? Mas quando é ruim, é exponencial, não sei se é 8, acho que é 8 A média vezes. É 15. Então, a gente vai falar... Aí parece que a gente sai na rua tocando no ombro das pessoas. Não vai lá, não vai lá. Uhum. Parece que a gente tá fazendo
Sem falar o Google, né? Que daí tu tá magoado. Vai lá e despeja. Né? Aí tu não é 15, aí é... Deixa eu te falar, foi sábado que choveu bastante aqui. Peguei meu carro, minha esposa, meu filho, e a gente gosta de... Na verdade, sábado com chuva não tem muito o que fazer, né? As pessoas vão pra shopping ou vão pra cafeteria, sábado à tarde. Uhum. Eu moro em Palhoça, fomos até São José, pra lá do shopping Itaguaçu, tipo, longe pra caramba, uma chuva que caía. Mas tu foi bravo, então tu queria muito passear. Eu queria muito ir naquela cafeteria. Tá. A gente foi direto naquela cafeteria. Chegamos lá, fila de espera. Até aí tudo bem, sábado com chuva e tal, ok, demos o nome lá e tal. Quando chegou a nossa vez, depois de 30 minutos, colocaram a gente do lado de fora, no deck. Até aí tudo bem. Só que todos os funcionários estavam atendendo ou dando preferência ou de formas, sabe aquele sem querer aconteceu, as mesas do lado de dentro. E eu não tinha na mesa uma forma de chamar um atendente. E aquilo foi me irritando porque eu já estava com fome. E o pior, não era só eu que estava com fome. Era o meu filho pedindo papá. Eu quero papá, papá, papá. E não tinha um atendente para me atender. Aquilo ali me tirou do eixo. Quando a menina chegou, eu perguntei para ela, moça, que eu já pensei lá na frente, né? Quanto tempo tá levando em média a produção? Ela, uns 25, 30 minutos. Eu falei, tá bom, muito obrigado. Devolvi o cardápio, a gente levantou, entramos no carro, viemos embora. Num sábado com chuva. Olha o tanto que eu andei, porque eu queria ir lá, e olha como que eu saí de lá. Uhum. E aí imagina, eu queria, e o pior, e agora eu tinha que pensar num outro lugar para dar comida pro meu filho contra o tempo. E o que é pior, o Ricardo ele vai contar aí pro pessoal que trabalha com ele vai eu conto pra compartilhar todo isso. mundo. Ele tá contando aqui, então, né? por Só exemplo, falta dar fofoca completa com o nome do lugar pra gente não ir. Então, assim, por exemplo, a gente já não vai. A gente já não vai. Isso acontece todos os dias com os restaurantes que não ligam para a experiência que eles estão passando. É difícil manter o padrão, né? E provavelmente, eu não tô defendendo, tá, Ricardo? Eu tô abraçada na tua causa aí. Mas é difícil manter o padrão, principalmente no funcionamento atípico, né? Mas não é um dono de restaurante, mas é alguns que dizem que a casa funciona melhor mais cheia do que mais vazia. Olha que loucura. Porque daí os atendentes estão mais atentos, Entendi. né? Então, é engraçado essa relação de que tava cheio, não deu conta. E quando eu escuto muitas vezes o contrário, que é quando tá cheia que o cara não tá encostado a barriga no balcão e ele pega pra capar, né? Isso aí, falta a sensibilidade de um gerente na loja, né? Sim. Que possivelmente, talvez pelo movimento atípico, estava numa posição operacional. E não pôde perceber como é que estava o salão, né? Então, e isso interfere na experiência, então interfere no marketing. Um dos maiores canais de divulgação de qualquer segmento é boca a boca, né? E aí tu tá fazendo um boca a boca que é depreciativo por conta da experiência que tu teve. E é tão difícil retomar com esse cliente, porque às vezes esse cliente simplesmente não volta mais, né? Pronto. Então, acabou, não tem o que fazer. E se tu não te manifestar... Hater, né? E se tu não te manifestar para ter uma resposta e esse dono ficar sabendo, tu não... Acabou, assim, a relação acabou, né? E quer ver, assim, tem inúmeras situações que no começo... Pode falar, Desculpa, Ricardo. mas também tem o cliente que nem hater ele vira. Ele simplesmente não volta e não fala. Fala do cliente fantasma, né? São poucos que dão feedback, né? Eu caracterizo assim, ó. Tem o feedback que é eu levei pro pessoal e eu vou te lascar, pra não dizer coisa pior. Tem o feedback do tipo, eu gosto de você, eu queria que você melhorasse porque eu quero que você continue indo. Eu quero continuar indo no seu estabelecimento. Tem o feedback de gostei, amei. E tem o cara que não dá o feedback e não volta. Esse é o pior, porque tu não tem como fazer nada sobre isso, nem melhorar. Porque às vezes não, muitas vezes ele tem razão no feedback que ele tá dando. Às vezes não, tá? Porque tem muitas situações que eu avalio junto com o gestor, a gente faz a gestão de conflito, às vezes ajuda no modelo de resposta numa determinada situação, e realmente era um cliente que estava irritado e achou no restaurante um alvo gigante para despejar toda a sua irritação. Tem clientes que são naturalmente depreciadores, né? Então também vão criticar. Mas tem erros
muitas vezes são da parte do estabelecimento. E aí, eu escuto empresários que levam para o pessoal, mas não levam para melhorar para dentro de casa. Isso aí, para mim, é muito clássico de estar faltando um olho de gerente dentro da loja, né? Ou pelo menos encarregado do atendimento, né? Tá faltando esse olho de passar pelas mesas, perguntar se tá tudo bem, tirar o lixo excedente ali naquele momento, né? Então... Lembrei do dono do Zabote. O Zabotão. Ele é fantástico, Quando né? é bom, a gente fala. Ele tem esse... Sempre que eu vou lá, ele passa de mesa em mesa. Ele é mestre daquela cerimônia que acontece todo dia, né? E não precisa ser o dono. Pode ser o gestor, um gerente, né? Sim. Porque hoje a gente tá muito nesse movimento de tirar também o gestor de dentro da operação, né? Gestor não, o dono, né? Sim. Para dar condições dele viver uma vida plena, né? Não ser só uma vida atrás do fora balcão. da caixa, né? Cara, fiz uma das formações de consultoria, um consultor lá de Paraíba me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, se tu tá 24 horas por dia na tua operação, que hora que tu vai levantar a cabeça para pensar coisas para ganhar dinheiro, né? Então, existe uma outra coisa que pode acontecer, Ricardo, não sei se é o caso dessa cafeteria, que é o dono não se importar. Sim. Ele pode simplesmente não se importar com aquele cliente que ele tá perdendo. E olha que interessante. Chato, eu não quero esse cliente aqui, né? Sim. Olha que interessante, porque é tão bom a gente receber um feedback positivo, né? Então, nossa, bota o nosso ego lá em cima. Mas o feedback construtivo, ele é tão importante quanto. Claro, tem um trabalho mútuo que a pessoa que vai dar feedback, ela tem que saber dar feedback. Senão ela parece ser uma depreciadora e aí o dono do estabelecimento vai pouco se importar com essa pessoa. Fala de detratores, né? No NPS, né? Detratores, né? Exato. Mas assim, na maldade, né? É. Porque, pô, eu vou lá, vou fazer na maldade, nem faz sentido, mas tem pessoas que fazem. Uhum. Mas também tem aquelas que dão feedback construtivo, como tu falou. Mas eu imagino que a proporção desse tipo de pessoa seja muito baixa. Porque na maioria do construtivo, a tu massa, diz? eu imagino que a grande massa não dá feedback. Sai e não volta mais. 100%. 70% não fala nada. Eu imagino que sai e não volta mais. Tá. E uma fatiazinha pequena é a pessoa que dá o feedback. Mas olha que importante tu trabalhar a fidelização do cliente. Esse branding que a gente tá falando, essa palavra que eu não curto usar esses termos técnicos, budgets, prospects, leads, porque a gente se distancia da conversa que realmente importa. Mas olha a importância de tu fidelizar o teu cliente a ponto dele virar um defensor, não para os outros somente, mas, cara, aquele dia eu tive lá, porra, o misto não tava do jeito que vocês servem, o misto de vocês é sensacional, e eu vim com aquela expectativa do misto, cara, e não foi. E aí, às vezes, o dono, pode deixar, e não olha o processo e tal. Mas olha, quando tu tem uma capacidade tão boa de fidelizar um cara desse, que chega pra ti, tu não pode desvalorizar nem aquele momento de conversa com ele, mas nem aquele feedback. Tu já fez boa parte do dever de casa, que é a fidelização com ele. Então, a hora ele disse assim, olha como eu me importo, né? Aí é hora do empresário ou do gestor dizer, eu me importo com o que tu tá falando, né? Sim. Eu vou fazer algo a respeito disso. Que bom que tu trouxe pra mim, né? Então, e às vezes dá umas coisas, uns contratempos, né? E tu sabe o que eu fiz ao entrar no carro? Eu cometi uma infração de trânsito. Não fui multado. Tá. Não fui multado, Mas cometi. Eu tava, na sabe ira o que da eu fome, fiz? né? Eu tava dirigindo, eu puxei o celular, eu entrei no Instagram da cafeteria e eu cliquei no botão chamado mensagem. Tá. E eu parei ali. A minha cabeça foi, eu vou mandar mensagem, mas eu não sei quem que vai receber essa mensagem e o que essa pessoa vai fazer. Uhum. Aí eu falei, quer saber? Deixa pra lá. É porque ali tu também tava, cara, eu vou fazer alguma coisa a respeito, mas será que realmente vai funcionar? Eu recebo bastante feedback de operações que eu atendo, porque daí o cara se sente à vontade de falar pra mim e eu passar pro dono, assim. E uma coisa que recentemente, também não vou falar de quem que é, né, pra não expor meu cliente. Cara, cheguei lá pra ser atendido, faltava 1 hora pra chegar, pra fechar, as cadeiras já estavam pra cima.
poxa, faltava 1 hora, a gente ainda tinha tempo e tal. Não é Sim. processo longo de atendimento, daria tranquilamente. E aí rola esse problema de comunicação, assim, né? Com a equipe e tal, a equipe já tá desgastada, tá a fim de ir pra casa. E geralmente cai nisso, da comunicação, porque pode estar com a cadeira pra cima, o cara chegar e a pessoa se colocar numa disposição danada, assim. Não, a gente agilizou, mas fica tranquilo, fica à vontade. Qual mesa tu quer? Vou baixar, né? É tudo na comunicação e no atendimento. Inclusive, um dos estabelecimentos, isso já faz mais tempo, assim, que eu tive... que a gente teve que ter uma conversa sobre atendimento, é essa questão do atendimento é no balcão, o atendimento é na mesa. Isso causa muita confusão com o cliente, né? O cliente senta e fica... Sabe o John Travolta, assim, né? Fica, assim, esperando o que vai acontecer, né? Se ele vai ser visto. E aí, o atendente, ao invés de... Poxa, oi, fulano, tudo bem? O atendimento é no balcão. Tu pode fazer a gentileza? Até te trouxe o cardápio, mas depois, se tu puder vir até mim e tal, né? Fácil, né? De resolver. Mas aí, o que o atendimento faz? É no balcão, eu não vou falar nada. Ele que vem até aqui. Não, ele vai na mesa do lado e vai fazer a limpeza da mesa do lado. Pode ser também, acontece isso. Nossa. Mas olha a falha de comunicação, que era só ter um pouco mais de tato. Sim. Sim. E explicar. E eu acho que tudo que a gente detesta hoje é não ser notado num estabelecimento. Total. Tipo, chega na padaria e a pessoa não te olha nem pra dar um bom dia. Sim. Fica ali perdido, né? E a gente não ter comunicação, né? Como é que... É a primeira vez que eu entro aqui, como é que é esse atendimento? Sim. O que eu espero, né? Uhum. Então, tem várias coisas pequenas que se a gente tem um gestor que não se importa Uhum. ou que é cego, que às vezes ele tá tão dentro da operação que ele não percebe que isso está acontecendo, e às vezes esse cara que diz que o atendimento dele é um diferencial, realmente não tem como medir como é que é? As consequências dessa falta de comunicação Sim. com o cliente, né? Sim. E Ricardo, eu compactuo disso, tá? Eu sou bem criteriosa, vamos falar assim. Por quê? Porque eu já tenho um olhar meio viciado também, né? Esses dias fui numa padaria, Capoeiras Estreito, por ali, e eu sentei, aí tava com o meu marido, e ele assim, para, Georgina. E aí eu o quê? Para de olhar. Eu tava olhando o pessoal se movimentando. Analisando, julgando, avaliando. Mas era só eu. Ele tava, tipo, vivendo o momento, vamos tomar um Sim, cafezinho. Mas ele já entendeu pelo olhar. E eu tava, tipo assim, né? Olhando, ele... Para, Georgina, vamos tomar café, relaxa. Sim. Eu assim, cara, vai fechar. Vai fechar. Não vai durar Olha 2 só. meses. Não dura. E não é que é praga. Não tô desejando. Claro. Mas tu observa o movimento, tu sabe que a pessoa, às vezes, que tá no caixa é o dono, e o dono tá lá, e a pilha de louça. E aí tu vai criando o diagnóstico meio que na tua cabeça, assim. Sim. Então eu tenho esse mesmo Imagina, tu lance trabalha que com tu. isso. Sim. Exato. De olhar cardápio, cara, erro de português, bicho. Eu pego direto, assim, né? E também me incomoda. Mas mais me incomoda porque quando é coisa muito básica, como tu falou. Sim. Ah, como que não tem o endereço do restaurante na bio? Sim. Pode falar. Tem uma... Na minha cidade, que hoje eu moro em Palhoça, mas eu não sou daqui. Na minha cidade tem sempre um sushi que volta e meia coloca promoção. Minhas amigas já foram lá e a hora inteira nos stories promoção, coisa assim, combo, tudo. Eu vou chamar no direct pra reservar alguma mesa, alguma coisa assim, ninguém me responde. Quero saber se tá aberto na terça-feira. Tem alguns restaurantes que não abrem, né? Não responde. Aí tu até procura o WhatsApp. Não, até procuro, mas muitas vezes chama no WhatsApp e não responde. Tipo, poxa, porque... O mínimo, sabe? O Eu mínimo quero do te dar contato. dinheiro. Tu abriu um canal de contato, cara. Esteja lá. Eu acredito, né, que se tu abre um canal de contato, tu não precisa abrir todos. Tu não precisa chegar no marketing e trabalhar em todos, no máximo que eu consigo e beleza. Não, abre os que tu consegue, mas faz bem feito aqueles que tu consegue. Sim, sim. Decidi que eu vou trabalhar no Instagram pra divulgar meu restaurante. Então, faz bem feito. Faz o básico bem feito, que ali tu já vai conseguir muitos resultados. Exato, porque nesse caso o cliente tá vindo atrás, não tá fazendo muito esforço. Se ele tá indo no Sim. teu direct fazer Aham. pergunta, é só tu vender, né? Tem até uma brincadeira engraçada que a gente fala, que assim, ó, tu vai fazer uma divulgação, tu vai fazer um post pra divulgar que nas terças-feiras o cachorro-quente é, sei lá, R$12. Vai ter um comentário sobre qual é o lanche, qual é o preço, que dia, Sim. se é todo dia. Por quê?
que acontece isso, né? A gente foi bem claro, a gente fez um post com tudo e lá no copy tava tudo de novo. A gente tá disputando atenção com muitas coisas ao mesmo tempo. Ainda depois da pandemia, isso se intensificou muito. Então, aí sabe o que o cara faz? Fica brabo. Pô, ninguém presta atenção. Lê o comentário, tá lá, tá escrito ali. Cara, mas a gente tá disputando atenção com muitos estímulos. Sim. A gente tem poucos segundos para prender a atenção da pessoa e a gente já vive, eu digo assim como consumidor, numa ânsia de consumir tudo muito rápido, né? Então, por isso que eu falei da importância da gente ter clareza. E a gente, assim, tem que ser primordial essa comunicação com o cliente o tempo todo. Cara, não responder um direct. Eu entendo que às vezes fica perdido lá nos pedidos, né? Nas pessoas que fizeram contato. Mas tu tem que ter uma pessoa dedicada a olhar aquilo ali. Né? A estar em contato. É um canal de venda, né? Quer dizer, pode ser que seja um canal de divulgação, que tu não, de fato, execute um pedido ali. Mas é um canal de divulgação. Sim, com né? certeza. E eu sou da mesma opinião que tu, Nath. Muita gente pergunta assim, normal. Ah, Georgina, tu acha que é importante estar no TikTok? Acho. Acho que é importante estar no Twitter? Massa. Tu acha que... Cara, assim, ó, melhor tu ser muito bom em poucos canais que tu tem certeza que tu vai atingir teu público do que tu ser medíocre em 5, 6. Então, seja bom em um. Quando tu tiver condições de ser bom em mais um, Com certeza. daí tu seja mais ativo em mais um meio de divulgação, né? Com certeza. Até 2030, 54% da população vai ser geração Z. Eu quero não expressar nenhuma... Eu não faço parte da geração Z. Tá. Mas vamos lá. Quando eu sou uma pessoa que não tem tempo. Quando eu vou num estabelecimento, é um momento de descompressão na minha cabeça. Eu quero ser bem tratado. Com um episódio do Daniel Paiva, ele explicou aquela pessoa que me leva da porta de entrada até a mesa, que na minha cabeça... Não fazia sentido? Não fazia sentido, por que isso e tal? E aí, mas olha o trabalho que ela me economiza, eu não tenho que pensar a mesa que eu vou sentar. Ela me leva e eu me sinto especial. A pergunta é, eu sou um ponto fora da curva ou eu faço parte da grande massa e todo mundo que está ouvindo a gente tem que prestar atenção que hoje as pessoas estão cada vez com menos tempo e elas precisam se sentir especiais? Eu acho que tem duas coisas na tua... pergunta, assim, que são bem legais de comentar. Primeiro, primeira vez que a gente está vivendo 5 gerações consumidoras ao mesmo tempo. Legal. Isso é bastante coisa, né? Consumidor que é diferente de cliente, né? Pessoa que consome produto, não necessariamente quem paga, né? Então, a geração alfa até a geração dos baby boomers lá para os mais velhinhos, né? E isso, por si só, gera dificuldades tanto da gente se comunicar com esse público, se conectar com o público, porque é plural e a alimentação é plural, então pode ter um velhinho e um novinho indo no mesmo lugar. Necessidade básica, não tão básica às vezes, no sentido de que a pessoa é básica, pode ser hot dog ou pode ser alta gastronomia, né? Nesse sentido. Então, tem uma dificuldade para o público e também para o público interno. Conversar com a nova mão de obra que está chegando, né? Formar e conquistar. E veja, hoje a gente está num momento tecnológico e de estímulo que muitas vezes o jovem também não quer trabalhar no estabelecimento de alimentação. Ele pode fazer uma outra escolha, um outro tipo de trabalho. Então, é difícil também manter essa mão de obra. E aí, quando tu fala dessa questão, sou um ponto fora da curva? Não, eu concordo contigo que quando a gente sai de uma pandemia e a gente sai mais ansioso e com mais medo e com mais questões do tipo, será que eu sou o suficiente? Será que o meu trabalho é suficiente? E a gente tem aquela... A gente brinca naquela positividade tóxica de enquanto os outros dormem, eu trabalho, enquanto, né, de tu estar o tempo todo produtivo e isso te gerar também mais angústia de tô perdendo alguma coisa nisso, parece até um ato transgressor a gente parar e ser atendido com calma. E a gente se sente, às vezes, até incomodado que alguém tá te atendendo e te explicando tudo, porque tu só quer pedir pra já comer. Tu tem até dificuldade de se desacelerar nesse processo, assim, né? Pelo menos eu vivencio muito isso, assim. Calma, agora é jantar, vamos desligar e deixar a pessoa explicar tudo. E a gente já quer o cardápio, né? Então, eu acho que tem muito a ver com o nosso momento mesmo. Não só geracional, mas de vida. De vida. Eu atendo a área da educação também.
E eu vejo jovens muito ansiosos. Muito ansiosos. Uhum. E, às vezes, com algumas soft skills que vão fazer muita falta. Que é essa habilidade de comunicação, de negociação, Sim. né? Então, eu acho que tu tá coberto de razão em entender que nós estamos mais ansiosos. E 25 minutos é inaceitável quando tu tá com fome, mas, às vezes, é inaceitável no geral. 5 Sim. minutos, um misto, né? Então, a gente tá cada vez mais tendo uma noção de tempo muito curto, né? Às vezes a gente acorda de manhã, tem uma reunião só lá às 10 horas e a gente acha, meu Deus, já vai ser daqui a pouco. Mas é porque tu vai fazer muita coisa, né? Agora a gente começa a conectar. Aliás, vou até te perguntar, que tu é especialista no assunto, mas eu posso relacionar então marketing com experiência, mas também posso relacionar marketing com psicologia, leitura corporal, ao ponto de eu entender se aquela pessoa quer descompressão naquele momento, vamos conversar com calma, senhor, estou aqui para atender você, ou se aquela pessoa precisa pedir o mais rápido possível porque ela tá contra o tempo. E muitas vezes ela não vai te dizer isso, né? E aí tu tem que ter o feeling de entender. Mas eu acho que é mais, nesse caso, sim, tem a ver com psicologia, mas mais com vendas. E a venda envolve tu perceber o perfil do cliente que tu tá tendo na tua frente. Então, a gente sabe disso, conhece variados testes, por exemplo, se o cara chega e ele tá com pressa, ele tá agitado e ele quer escolher, ele é um dominantezão, né? Se ele quer trocar ideia no balcão contigo, conversar, ele é um influente. Então, tô aqui dando só um critério, né? Legal. Mas eu acho que é difícil até ver a fronteira entre o marketing e a venda, porque tá muito intimamente ligada. Sim. Numa empresa é uma guerra comum, o comercial e o marketing, né? É uma cultura muito de disputa, assim, de espaço, mas na verdade é porque é muito conectado. E tu tá corretíssimo quando tu fala que o marketing tá ligado à experiência do cliente, porque é de fato cuidar da experiência do cliente, não tem outra. O Philip Kotler, que é o pai do marketing, ele tá aí no marketing 6.0 falando que, cara, é jornada do cliente, marketing é jornada do cliente. Não é que é o cliente no centro, relacionamento, não, é jornada do cliente. Tu vai olhar da fase da atração até a fase da apologia, que é quando ele vai falar bem ou mal de ti. E nesse aspecto da gente falar experiência do cliente, psicologia, eu dei um curso recentemente, Ricardo, de atendimento ao cliente para dono de salão de beleza. Eu sei que nós estamos falando de comida, mas só para ilustrar aqui para vocês bem rápido. E aí eu falei assim, não é normal a gente ter que ouvir o cliente quando ele senta na nossa mesa ali para cortar o cabelo? Aí a mulherada, tem que atuar como psicólogo. Gente, toda profissão que interage com uma outra pessoa, tu tem que ter habilidade de conversar com aquela outra pessoa. Faz parte do pacote do atendimento e da experiência a interação social. Então, quando a gente fala assim, o garçom tem que ser um pouco psicólogo, não, é que faz parte da função dele interagir com outro ser humano. Talvez agora, para um momento em que a gente tá tipo, que saco, não tenho tempo, eu quero meu trabalho só trabalhar, ir para casa e descansar, parece que essa função é um plus que não deveria, mas faz parte de todas as funções, ouvir a outra pessoa, né? Até porque como é que eu vou vender bem se eu não escuto o que aquela pessoa tem para me dizer? Com certeza. E isso é uma coisa que não é ensinado em escola. Ouvir mais do que falar, ouvir as pessoas, né? Uhum. E também esse ritmo frenético do dia a dia, a gente acaba querendo fala. E a gente tá o tempo todo se vendendo também, né? Mas ouvir é extremamente importante, né? E contribui para uma experiência positiva. Eu não sei se foi, eu posso estar falando besteira, mas acho que foi o Bill Gates que falou que o nosso cliente insatisfeito é a nossa maior fonte de aprendizado, né? Como é que eu sei que ele tá insatisfeito? Com o que ele tá insatisfeito? Como é que eu sei onde eu tenho que melhorar? Onde eu sei que eu tô bom também? Porque às vezes o cliente vai te falar, cara, aquele garçom lá me atendeu, tu tem que dar um aumento pra ele, porque ele é muito bom. Então, se tu não tá disposto a ouvir, tu não vai nem ser um bom gestor pra começo, né? E aí tu vai contratar pessoas que também não estão a fim de conversar. Sim. Isso não é importante, né? E como é comum ter gestores que não sabem ouvir, principalmente nesse ramo do gastronômico, né? Como não sabem ouvir, às vezes culpam várias coisas, mas não conseguem ver a sua própria parcela de culpa, né? Falando bem de grosso modo, mas aquilo que eles podem estar melhorando.
Então, isso é muito importante. Saber ouvir, saber onde pode melhorar e, principalmente, aceitar que, não, eu realmente preciso melhorar nisso e agora eu vou trabalhar para melhorar, ao invés de, às vezes, não, isso não é culpa de fulano, culpa de ciclano, e não é culpa minha, mas... Nath, tu falou algo muito fantástico, porque quando eu vou fazer consultoria, às vezes a gente tem que botar, assim, um pau na mesa e, ó, Sim. cara, vai me escutar ou não vai? Porque daí, assim, ó, eu quero resultado diferente. Como? Fazendo a mesma coisa, né? Sem mudar. Mas eu gosto muito de falar de culpa e de responsabilidade. Temos um mercado de trabalho agora difícil? Temos clientes mais criteriosos, que estão com mais dificuldade de botar o dinheiro na tua casa, porque ele está pensando muito bem, ele não precisa repetir, então ele tá mais exigente? Sim, né? E aí, qual é a tua responsabilidade para mudança ou para a condução do sucesso do teu negócio? Porque a arena vai ser difícil. Eu atendi clientes que, juro pra ti isso, muito nas antigas, no Antigo Testamento, que falavam assim, Georgina, ontem o meu concorrente X tava cheio e eu tava vazio. E por quê? E que não sei o quê. Assim, cara, vamos cuidar do nosso. Vamos assumir a responsabilidade pelo que a gente Perfeito. tem controle. Que não adianta falar do concorrente. Claro, a gente não vai ser cego e não vai ignorar as ações do concorrente, mas a gente também não tem controle muito sobre isso, né? Uma frase que eu gosto muito que eu sempre tento levar, né? Eu não sei se o vizinho tem grama. Eu não sei como é que é a grama do vizinho. Por quê? Porque eu tô focado na minha, em fazer o meu acontecer. Óbvio que tem toda a questão de estudo de mercado, tudo isso, posicionamento e tal, que precisa entender, né, como é que o mercado ele tá girando. Mas, cara, fazer o meu, o que eu posso melhorar aqui dentro pra fazer o meu cliente feliz. Uhum. Às vezes a grama do vizinho tá mais verde, né? Mas... Às vezes é artificial, vai saber, né? a gente não sabe, né? E também, cara, tem vezes que é difícil, é muito, muito difícil saber se o cara não tem um enorme investimento atrás e ele tá disposto a passar 1 ano sem lucrar só pra te quebrar. Cara, tem um monte de coisa, assim, que... Então, se tu se concentrar em cuidar do teu próprio ramo, e eu acho, assim, olhando pra trás e tentando lembrar dos gestores de estabelecimento de alimentação que eu mais admiro, são aqueles que eles estão muito preocupados em rentabilizar o negócio deles. E quando eu falo isso, não é nem num lugar frio, rentabilizar, mas nem num lugar romântico. É num lugar do tipo, isso aqui é um negócio, eu gosto desse ramo, portanto eu escolhi ele, mas é money, cara, é grana. Eu quero multiplicar a casinha, eu quero crescer, eu quero tirar férias, eu quero poder me ausentar do negócio. E a gente, aqui em Floripa, a gente vai em outros mercados, por exemplo, Curitiba, a gente vê outro tipo de maturidade, né? A gente veio para Floripa, ainda tem um grande segmento de empreendimentos da alimentação e tem esse empreendedor com uma visão um pouco mais conservadora, né? Uma visão talvez um pouco mais de centralização, de ter dificuldade de delegar, de ter medo de falar com os concorrentes, de trocar ideia, de buscar parceria, de querer prosperar sem fazer muita coisa, sem se movimentar, sem olhar para o cardápio e dizer, ei, tu só tem uma opção de sobremesa? Cara, se tu tiver 3 ou 4, vai te ajudar muito para aumentar o ticket médio. Não, tá bom, é o que tem, é o que dá. Então, o empreender é um movimento, né? Então, se a gente vai colocar... Acho que a primeira coisa, assim, para fazer o marketing dar certo é o empreendedor que está segurando esse crachá. Porque se a gente pegar um empreendedor que não escuta, que é teimoso, que não é autodidata, que não quer crescer, que quer fazer um negócio de alimentação para ficar ali escondidinho, ele vai ter bastante dificuldade. A gente falou de várias estratégias, vários pontos positivos, negativos, de experiência, né? Porque marketing está muito relacionado com experiência. Por um momento eu até pensei, não, peraí, vamos parar de falar um pouco de experiência, do que eu vivi, do que eu apanhei e tal, e vamos... Mas marketing é muito isso, né? Então acho que a gente está numa linha muito bacana aqui na nossa conversa, mas eu queria te fazer uma pergunta, e inclusive quando tu falou do marketing 6.0, me corrija se eu estiver errado, a jornada do cliente, depois eu queria que tu entrasse mais nesse detalhe, mas eu quero te fazer uma pergunta aqui que é o seguinte: marketing
é abrir um Instagram e fazer postagens? Não, já vou fazer um corte disso. Sim, a Georgina falou que marketing é só... Isso basta. Basta, abre a porta, faz um post e toca o pau. Cara, eu acho que existe o senso comum, né? O que é marketing e o que a gente conversou no começo sobre, é muito mais coisa. Olha quanta coisa que a gente discutiu sem falar de marketing digital mesmo. A gente falou ali do Instagram, mas a gente não tava falando, cara, pra bombar, o vídeo tem que ser o Reels com áudio XYZ que tá bombando agora, né? A gente nós somos de uma geração, desculpa, né? Que não tinha rede social. Sim. Quando a gente viu esse negócio acontecer, né? Então, quais estratégias que o pessoal usava antes disso acontecer, né? Tinha várias outras, o ponto de venda, o boca a boca, a panfletagem, tinha um monte de outras estratégias, e aí a gente veio com essa montanha de novidades tecnológicas que nós dependemos dela. Sim, né? Não vou dizer, dá de prosperar sem Instagram. Dá, cara, mas é muito mais difícil. É contra-intuitivo hoje pro mercado, porque, veja, tá todo mundo com o celular a menos de 30 centímetros da mão. Uhum. Então, por que eu não vou estar na rede social fazendo conteúdo para buscar me conectar ou conversar com um cliente que já é cliente, né? Precisa fazer post na rede social? Precisa. É um post que vai mudar a tua vida? Não vai ser. Tua vida não vai mudar com um post, a não ser que seja uma coisa viral, que vai te dar uma onda de sucesso que pode ser passageira, muito possivelmente vai ser passageira, né? O que a gente precisa? A gente pensar, a gente chama de CIM, C-I-M, que é a comunicação integrada de marketing. A gente vai falar de todos os ambientes em que a gente tem que estar se comunicando. A gente vai falar das redes sociais, quais delas, né, que a gente falou de escolher. A gente vai falar de como que é essa comunicação no ponto de venda, como que é essa comunicação na nossa comunidade. Ou seja, tudo que engloba o marketing, mas de um ponto de vista de comunicação. E hoje eu vou fazer uma manifestação quase polêmica, assim. Eu gostaria de não depender da rede social para fazer negócio, só que a gente depende dela e a rede social não é uma ONG, né? É uma empresa que ganha bastante dinheiro do pessoal que está investindo grana nela, principalmente as empresas que fazem tráfego pago, né? Então a gente precisa jogar o game no modo que funciona. Produção de conteúdo. O Instagram quer combater o TikTok? Quer. Então, cara, faz vídeo, né? Uhum. Então, assim, existe uma angústia muito grande na empresa de eu tenho que postar na rede social, mas o que eu posto, né? Clareza. Deixa a gente entender o que faz sentido, se esse produto faz sentido para mim. Então, conteúdos que tragam clareza, mas um planejamento de conteúdo para usar essa ferramenta a nosso favor. Não só fazer por fazer, né? Sim. Até quando eu estava pensando nisso, eu estava essa semana pensando sobre essa questão de rede social e de divulgação. Existe uma relação de um negócio abrir. E quando ele não tem investimento, o cara faz tudo e dá muito trabalho e alguma coisa ele não vai fazer bem, ele não vai dar conta. E aí, quando ele começa a crescer um pouquinho, ele terceiriza. Aí, quando ele cresce um monte, ele traz para dentro de volta, né? E mais ou menos a essência é essa. Quando tu é pequeno, tu perguntou ali no começo, a primeira pergunta, né? Abrir um restaurante, e agora? E agora, cara, mínimo produto viável. Comida é muito visual. Foto boa, conteúdo de vídeo bom. Hoje a gente está num momento de botar muito as pessoas por trás das organizações na frente dos conteúdos. Então, botar as pessoas que estão ali, fazer foto e tal, é importante. Quando tu tiver condições, terceiriza. Primeira coisa que você tem que fazer. Mas uma dúvida, tu acha mais interessante nesse começo terceirizar ao invés de trazer uma pessoa pra dentro focada naquilo? É uma conta que ele tem que fazer, porque quando a gente contrata uma agência, querendo ou não, a gente vai ter um conteúdo de mais qualidade do que trazer uma pessoa pra dentro. Então, tem o ônus e o bônus que tem que ser avaliado, né? Porque, por exemplo, tem situações em que eu falo pro cliente, cara, tu já tem condições de montar o setor interno. Tu traz essa pessoa, tu traz o social media, tu vai contratar o que tu não consegue, tu terceiriza, traz pra dentro e forma. Tem cliente meu hoje com 5 pessoas no marketing, fez sentido trazer pra dentro. Uhum. Tem outros clientes que tem que fazer uma entrega de muita qualidade, sei lá, tá trazendo pra gastronomia se fosse uma alta gastronomia mesmo, assim, que ele trazer pra dentro sai caro. Um fotógrafo,
um social media, a edição de vídeo, ou uma pessoa que faça tudo isso. Hoje tu sabes que é bem difícil, né? Nós estamos num mercado de marketing bem complicado. Sim, de mão de obra, né? E com qualidade, né? Uma pessoa que faça tudo com qualidade. Porque tem ali os sobrinhos que fazem tudo ali de um jeito, mas alguém que faça com qualidade Aí é que difícil tá. encontrar. Então a conta ela vai depender muito da rede de contato dele, vai depender muito do que ele já consegue dominar. O que ele não consegue terceirizar nunca? A parte estratégica. Só que é a primeira coisa que ele quer fazer quando ele contrata uma agência. Ele acha que a agência vai resolver o problema de estratégia, né? E eu não estou dizendo que não, tem agências que atuam de uma maneira estratégica. Mas outras agências, ou o sobrinho, como tu falou, ele é um replicador de pacote. Ele não vai pensar o que é melhor, ele vai esperar que a empresa demande. E a empresa não sabe, porque ela não aprendeu esse capital ainda, que é o capital estratégico do marketing, né? Um dos clientes que eu atendi, que foi um cliente até que eu tive um resultado muito massa, ele falou que a empresa que atendia ele anteriormente mandava o calendário com as datas festivas. Por exemplo, junho é um mês que tem bastante coisa interessante. Dia dos Namorados, né? Começa o inverno, sazonalidades e tal. E a agência mandava e dizia, escolhe a data que tu quer fazer e o que tu quer fazer. Aí, com todo respeito, eu falei, o que sobrava para eles fazerem? Só a arte? Então, será que tu não teria que ter só um freelancer, ao invés de tu ter uma agência? Né? Então, o papel de tu escolher quem vai fornecer para ti a mão de obra, mas também a expertise, é bem, bem importante. E, às vezes, as pessoas tomam como um custo. Só que a estratégia, ela não é um custo. Quando a gente obtém retorno, não é um custo, é um investimento. Mas só que muitas vezes a pessoa não está disposta a fazer. Então, muito lindo a gente trabalhar com um calendário comercial, né? Esse calendário de datas e tal. Mas se tu tá depositando nesse cara que é executor a parte tática e estratégica, possivelmente tu não vai ter resultado. Sim. Muito possivelmente, vamos torcer que tu não dependa da rede social para sobreviver daí. E não vai ter resultado. Então... E se tu não domina da parte estratégica, talvez então vale pegar um consultor, pelo menos um mentor, né, que passa por, ou já passou por uma infinidade de outros estabelecimentos. um Georgina aí, um negócio. Exato. Tô zoando, mas assim, se tu não tem expertise, tem que buscar essa expertise. Se tu vai trazer uma pessoa para te auxiliar nessa parte estratégica, se tu vai fazer curso, que demora muito mais, muitas vezes, do que trazer essa expertise, né, que já é focada. Se tu vai trazer um funcionário que é dessa área para te ajudar a construir, Ricardo, muitas vezes o cara tem expertise. Só que ele tá focado em outros problemas que o estabelecimento tem, que é para hoje, que é para incêndio. E a estratégia de marketing nem sempre é curto prazo, é também longo prazo. Quando a gente fala assim, ó, eu preciso faturar hoje, eu preciso faturar essa semana. Quantos estabelecimentos na pandemia fecharam em 3 semanas porque não tinha caixa? Então, recebe, paga, né? Então, o cara muitas vezes está orientado a esse resultado de curto prazo e ele nem olha o que ele precisa a longo prazo. Como que a minha marca vai ser daqui a tanto tempo? O que eu quero construir e tal, né? As empresas de 30 anos, como o Zabot, que tu mencionou, eles têm 30 anos de vantagem de construção da marca de qualquer outro que entra aí depois. E aí, se o cara não tá pensando na parte estratégica do negócio dele, não só a curto prazo, mas a longo prazo, nunca vai chegar esse momento que a marca se consolida. A não ser que ele consiga sobreviver, né? No negócio dele atuando de uma maneira improvisada e não intencional, né? Não sei se eu tô falando dentro do que tu imaginou, assim. Bem legal, Georgina, mas eu queria voltar, tu comentou ali do calendário comercial, e eu sei que é uma coisa muito importante para os donos de restaurante, que é ali uma oportunidade muito grande de faturar, de ganhar dinheiro mesmo, e eu queria que tu trouxesse algumas dicas, algumas estratégias. Tem Dia dos Namorados chegando. Já para eles saírem daqui já aplicando, né? Já aplicando. Se ainda dá tempo, né, de aplicar para o Dia dos Namorados, mas aí o que tu pode estar contribuindo, falando sobre esse assunto? Eu vou usar um exemplo ruim e um exemplo bom, tá? Beleza. O exemplo bom, quanto mais antecipação, melhor. Então, eu tenho um cliente que tá com um calendário 3 meses na frente. Então, enquanto tem gente pensando, dia 12 é Dia dos Namorados, dá tempo ainda. Dá, tá? Mas tem gente que já vai lançar produto agora. Então, a antecipação no calendário, por mais que seja difícil, às vezes, a gente ganhar esse tempo no começo, depois que tu cria a cultura da antecipação,
Sem falar na qualidade de entrega, né? Imagina tu fazer uma coisa no dia pro outro dia e uma coisa que tu tá há um mês planejando. A qualidade de entrega é completamente outra. Então, eu tenho um cliente que dá tempo de fazer foto, dá tempo de fazer conteúdo, dá tempo de imprimir, dá tempo de mandar o WhatsApp para a lista dele de transmissão. Por quê? Porque ele se antecipou. A principal dica, desculpa que não é uma dica pro Dia dos Namorados agora, mas uma dica de longo prazo é antecipação. Depois do Dia dos Namorados, o que vem? A gente tem férias de julho, férias escolares para alguns estabelecimentos, isso muda bastante, né? Frio. Tem gente que vai pensar em produtos que tá frio na semana que tá frio. Essa semana vai estar frio atipicamente, né? Não sei quando esse episódio vai ao ar, mas essa a gente já sabe que vai estar muito frio. Que produtos que a gente pode consumir? Eu tenho um cliente de Matcom, que é material de construção, que no dia que tem previsão de chuva, ele lança promoção de lona e bota de chuva. É isso que eu tô falando da antecipação. A gente tem que estar pronto para o que vai acontecer, né? E a gente tem Dia dos Pais, que pro calendário do comércio também é bem importante. Então, essa é uma dica boa. Experiência ruim. O cara fala assim, mas a gente nunca fez, né? Não sei se vai dar certo. Será que eu faço? Ah, faz, mas não divulga muito. Com certeza vai dar errado. Ele não se preparou para ter sucesso. Ele se preparou para fracassar. Então, quando a gente se prepara para ter sucesso e a gente acredita na própria ação que a gente está fazendo e se dedica, o cliente percebe isso e emplaca. É aquela coisa de a gente é valorizado na medida que a gente se valoriza. É a mesma coisa para o marketing. Se o Ricardo tem uma cafeteria, que é a dele, com certeza as pessoas vão ser super atendidas rápido, né, Ricardo? E vai ter uma ação de Dia dos Namorados, com um combo especial, enfim, com, como é que é? Uma régua de cafés especiais para as pessoas degustarem, com uma pessoa especialista em café e tal, beleza. Eu tenho certeza que se ele fizer isso e divulgar 2 dias antes, flopou, né? Com certeza. Vai ter o movimento natural da casa ou de pessoas que são muito fiéis àquela casa. Agora, se ele se antecipar, vai dar muito mais certo. Ele vai pensar numa decoração, ele vai pensar num combo, ele vai vender antecipadamente, ele vai fazer a arte da régua para botar os cafezinhos em cima. Então, quanto mais a gente acredita, a gente consegue fazer uma coisa que no marketing eu gosto muito, que é o ADD. Que é o antes, durante e depois. Vai acontecer uma coisa, olha só que legal, esse é o plano, olha essas fotos, olha esse vídeo, que é o antes. O durante, olha só o que tá acontecendo, tá sendo incrível, olha só esses stories, o pessoal marcou a gente tá amando fazer isso. E o depois, olha como foi massa, olha como foi incrível, deu muito certo, não perde pra próxima. Então, o exemplo ruim é aquele que tá inibido. Sim. Ele tem tanto medo de dar errado que ele justamente se prepara pra dar errado. Ele nunca vai fazer nada de diferente. Aí, ele é o cara que, não vai ter nada de Dia das Mães. Na semana que ele viu todo mundo fazendo, ele vem, Georgina, vamos fazer uma... Cara, dá tempo? Sim, não vamos ficar sem nada. Só que depende muito da capacidade dele de realização daquilo. Ó, precisa pensar um cardápio, vamos fazer o combo, já me passa os valores, vamos fazer a coisa rodar. Agora, quando tu te antecipa, tu pode ser muito mais detalhista. E a experiência é melhor. Dia dos Namorados é uma data que naturalmente movimenta bastante o comércio da alimentação, independente do ramo. Ah, mas Georgina, eu sou um hot dog de trailer. Difícil quem vai passar o Dia dos Namorados. Mas tem. E tu pode aproveitar para fazer uma comunicação engraçada, diferente, que conecte com o teu público, né? Então, não tem desculpa, na verdade. E estender, não atuar somente no dia, mas fazer a semana do Dia dos Namorados, isso faz Boa sentido? sacada. Sim. E isso tá ligado a uma outra dica muito importante. Gastasse grana, Ricardo. Tu investiu. Foto, peça, tempo, cardápio, insumo. Um dia só? Pois é. Eu não concordo com essa ação, assim. Porque tu tá perdendo muita energia para um dia que supostamente tu tá vendendo uma escassez, né? De ser só aquele dia. Só que às vezes tu podia estar explorando um pouco mais e diluindo o teu movimento por mais dias da semana, né? E também tem um público que não sai naquele dia porque tem medo de gastar muito. Por ser Sim, uma data não gosta, muito né? comercial. Ou não gosta de ficar... Ou imagina que em todos os lugares a experiência não vai ser legal porque vai ter muita gente. Aí tu tem que entender com qual geração que tu tá falando, né? Porque tem geração que vai gostar de sair. Sim. Porque é o lance do início do namoro, do romance, do rolê. Agora, quando tu é casado e tu tem a opção de ficar em casa, pedir um delivery ou passar no mercado e fazer alguma coisa, talvez essa seja a tua escolha por o dia, né? Mas quando
quando tu está numa geração mais jovem, essa data é muito importante. Legal. Então, acho que tem que considerar qual é o perfil de público, assim. Perfeito. Tem gente que não faz absolutamente nada de diferente na casa, porque o movimento já vai ser super agressivo. E aí é aquele momento de vender o cardápio diferente. Sim. Porque já vai ter um movimento. Dia das Mães é a segunda a maior data do comércio, só perde pro Natal. Aí tu não vai fazer nada no Dia das Mães? Ah, mas não é naturalmente uma data para o meu cliente. Tens cliente mãe, eu tenho certeza. Na tua equipe tem mãe, eu tenho certeza. Eu tenho cliente teu que tem mãe, eu tenho certeza. Então, o que tu podes fazer para começar a se conectar? Sim. E ainda tem mais. Tu nunca fez ação nenhuma? Talvez a primeira não vai emplacar. A repetição também leva ao sucesso. Ano Legal. passado, tem um cliente meu que eu atendo há 8 anos. Padaria. O primeiro ano que a gente assumiu o calendário de fazer kits e produtos, para as datas, a gente usa Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, Natal. Se não me engano, são 6 datas. Primeiro ano, mas estava sendo comunicado. O PDV estava decorado. No outro ano, melhorou. Reinventar a roda, não, produtos que já tinham, Sim. sabe? Então, esse ano já está orientado ao calendário. Já recebi os produtos do Dia dos Namorados, né? Antecipação. Sim. E reforçar isso com o cliente. Pra vocês terem noção, essa padaria faz Black Friday. Então, tudo estratégia, né? Sim. A oportunidade tá aí na mesa, né? Tá. Agarra quem quer fazer dinheiro. Boa. Faz um corte do que a Nath falou agora, Pedro. Boa. A Georgina Matos, ela tem toda a minha admiração, todo o meu respeito, porque além de multi-empreendedora, e um dos empreendimentos dela é o Farofa Gastronomia, né? Farofa Gastronomia, que é um evento que a gente foi ano passado, a gente teve a oportunidade. Ano passado foi a 2ª edição, né? Sim. E esse ano está confirmado, vai ser em agosto. Isso. Ela vai falar mais sobre esse evento, então eu tenho muita admiração, porque esse evento é um ambiente onde as pessoas, donos de estabelecimento, tomadores de decisão, gestores, colaboradores, tecnologia, palestrantes de diversas áreas, é um ambiente muito propício para muito conhecimento, muito networking. Então, super recomendo, e eu queria, Georgina, que tu apresentasse esse projeto, que eu acho muito legal. Sim. Primeiro, assim, ter a Voa com a gente ano passado foi uma chancela de que esse evento faz sentido, assim. Na nossa mente, no nosso coração, a gente já sabia isso, assim, né? A gente acredita muito no poder de reunir as pessoas, de conectar essas pessoas, de trocar ideia, né? E ano passado a gente fez a 2ª edição, esse ano a gente está na 3ª. E o que é esse projeto? Né? Acho que essa é a pergunta mais importante para a gente responder. Ele é um movimento que a gente está criando e desenvolvendo para desenvolver a gastronomia da nossa região. Diferente de outros eventos que talvez a gente tenha uma pegada mais de receita, de focar no alimento, que a gente brincou aqui durante o nosso episódio, que é o produto, a gente está falando sobre aquilo que é periférico a isso, que é a parte de gestão, de expansão, de delivery, que não por coincidência, talvez as áreas em que o empreendedor tenha mais dificuldade ou resistência de investir energia, né? Então, o fórum, que é a materialização desse movimento, é um dia de um local onde tudo acontece naquele mesmo local, né? A gente tem a parte dos parceiros, do negócio. Comida não faltará nunca, né? Não falta comidinha durante o evento. E a arena onde a gente coloca, como o Ricardo percebeu, não é só assim, o palestrante da área do não sei o quê. Não, a gente coloca os empresários da alimentação para falar sobre os seus próprios negócios. E assim, eu vou falar uma coisa que é meio, talvez, contra-marqueteira, no sentido que não é um discurso de pitch, mas é um discurso meu. Eu sou muito fã de alguns negócios que já passaram por ali. Então, é muito legal a gente ter a oportunidade de conhecer os empresários que estão por trás de marcas que são muito conhecidas na nossa região, como foi o caso do Alisson Miller, como foi o caso do Chico Barão, que é do Guaca, do Didi, como Fernanda foi o caso... de Roma. Claro, eu ia chegar no Fernando, que é sócio quase do Farofa, porque ele teve no palco nas 2 primeiras edições. Eu tô tentando entender como é que ele poderia estar no 3º, mas eu já tô ficando chata com ele, trazendo ele para o palco. E esse ano a gente vai ter outras pessoas que eu também tenho profunda admiração
pela capacidade realmente de gerir o negócio. E quando a gente olha um ambiente hoje que é de uma cidade essencialmente de serviço, claro, existe um polo tecnológico, mas é uma capital e, portanto, tem muito serviço. E a gente vê, às vezes, um atendimento não tão bom, ou um empresário que não consegue sair da operação, ou um empresário que ele está tão imerso na sua própria operação que ele não conhece outros donos de operação. Eu vejo ali uma oportunidade de criar um momento em que ele possa fazer isso. Então, esse ano, como tu bem falasse, o evento acontece dia 27 de outubro. É uma quarta-feira. Desculpa, outubro? Gente, agosto. Vamos fazer uma lobotomia. É um 27 de agosto. Não sei por que eu falei outubro. Talvez por causa do outubro, mas não. 27 de agosto. É uma quarta-feira. Vai ser no Espaço do Zabote mais uma vez. O Zabote é um padrinhão, assim. Ele vai estar num dos painéis. Já é uma presença... Ele já estaria, mas agora vai estar no palco. Vamos ter palestras, painéis, que às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida do que é, mas enquanto uma palestra fala de um case, um painel discute um tema, né? Com muitas ativações de marcas, com muitos parceiros importantes, porque não bastasse a gente ter que falar da experiência das pessoas e compartilhar conhecimento, quando a gente pode trazer parceiros que a gente confia, que trazem soluções para a vida desse empresário, independente de qual parte, isso também vem a somar, né? Então, é uma farofa mesmo, assim. Se a pessoa espera... Uma farofada. Se a pessoa espera que vai ser um simpósio das melhores práticas, não vai ser. Vai ser uma farofa mesmo. E eu, desde já, vou olhar para minha câmera agora, tá? Convido a todos vocês para participar e estar no Farofa, porque, realmente, a farofa, ela é feita através das pessoas que fazem parte dela. Então, vejam que interessante, eu tive a oportunidade tanto de conversar com o Chico Barão, Comigo. com o Ricardo naquele dia mais tempo, assim como o dono do hot dog do Peru, ou o dono do X-Calota, que estava na primeira edição, eu lembro de ter me conversado com ele, ou uma consultora da área de sorveterias. Então, é um ambiente muito rico de conhecimento, de conexão, que é muito da base da nossa evolução e crescimento, e a gente se conectar com pessoas, né? Então, acho que tem muito isso. Eu vou pedir licença porque eu vou olhar para minha câmera agora. Tá. Você, dono de restaurante, eu vou ser um pouco mais agressivo. Ah, bom. Ó, curte só o drama. Você, dono de restaurante, me faz um favorzinho, entra no site do Farofa Gastronomia e faça sua inscrição. Por quê? Porque lá você vai fazer networking, você vai conhecer pessoas da hora, pessoas que vão agregar muito na sua jornada, você vai poder bater fotos e mostrar nas redes sociais, você vai fazer conteúdo, você pode falar com a Georgina, patrocinar o evento, botar Podemos fazer isso. Pode patrocinar, incentivar esse evento. Uhum. Você pode sentar nas cadeiras e assistir todas as palestras, porque vai ter muito conteúdo bom, conteúdo para você sair de lá e aplicar no dia, inclusive dentro do seu restaurante. Então me faça esse favor para o seu negócio e vá no Farofa Gastronomia. Tamanha generosidade aí do pessoal da Vô de deixar fazer esse merchan, né? Não, mas coisa boa tem que falar. E aí eu ia aproveitar para fazer outra coisa agressiva. Diferente de uma feira que não tem limite de público, porque o público circula, é um fórum. Então tem limite de inscrições, sim. Então, se você deixar para a última hora, se você ficar em cima do muro, se você deixar para decidir se na semana... Pode ser que você fique sem um lugar no evento, porque o lugar tem um número limitado de pessoas. Ano passado, assim como no primeiro ano, a gente, encerrou antes. Então, a gente pede para não deixar para cima da hora, para a pessoa depois não ficar chateada que não tinha lugar. Eu também não sei que dia vai ao ar esse episódio, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor, vamos fazer um bem bolado aqui nós. Tá. Não tem corte, não corta, Pedro. Vamos fazer o seguinte, na descrição desse vídeo no YouTube e Spotify, a gente vai colocar um link de desconto para você se inscrever no Farofa. Sim, vai ter. Com certeza. Não vamos falar em percentuais, mas aproveita, porque vai estar mais baratinho, porque você está aqui com a gente na nossa audiência. Boa, isso aí. Isso aí. Vamos providenciar. Black Fraud. Não, mentira, Boa. gente. Com toda certeza a gente vai fazer um voa alguma coisa para botar no episódio. Vamos providenciar. Maravilha. Então tá, Georgina,
Muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Eu aprendi um monte. O que tu achou, Nath? Eu também, olha, uma conversa muito boa. Muito obrigada pela tua participação, foi muito bom. Eu amei. Vocês sabem, deu pra perceber que eu amo falar disso. E se deixar, se pede uma pizza, a gente fica já conversando mais um pouco sobre esse tema. Eu acho que a gente tem que marcar outro episódio só para falar do marketing 6.0, a jornada do cliente. Tá. Fica esperto, porque a experiência do seu cliente é muito importante. Isso. Boa, boa. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Tô lisonjeada. Tamo junto. Não, peraí, Pedro. Peraí, pô. Eu ganhei um presente. Gente, olha só isso aqui. Mira em mim aí, Pedro. Paixão por estratégia e fome de resultados. georginamatos.com.br. Inclusive, Georgina, parabéns pelo capricho. Isso é sushi? Não é, né? É um yakisoba que não é. Vamos descobrir. É, yakisoba. Sensacional. 2 lápis aqui. Uhum. Olha que bacana, gente. Não, detalhe. Dá zoom aí, Pedro. Tá bom, não dá pra dar zoom. Ó, georginamatos.com.br. Marketing para criar marcas apaixonantes. Tá? Marcado aqui no lápis. Que capricho, Georgina, parabéns. Ganhei um livro, olha que legal. Empreender, tudo que você está fazendo errado. Georgina Morelli Matos. Olha que legal. Onde é que as pessoas conseguem comprar esse livro? Compram na Amazon, tanto a versão capa quanto a versão Kindle. Ou pode me chamar no direct, que daí eu mando dedicadinho. Vai que depois vale, né, a assinatura em alguma coisa. Que legal. Aí você faz... Sabe o que você faz? Pega a visão. Compra esse livro, vai no Farofa Gastronomia. Gênio do marketing. Pega o autógrafo da Georgina. Caneta, marcador de livro, bloquinho de notas e Chaveirinho. um chaveirinho. Cara, que legal. Muito obrigado. Imagina. Muito obrigado. Georgina, mínimo. como que as pessoas conseguem te contratar? Onde que elas te encontram? Me encontram no site, no @georginamatos.mkt, lá tô ativona e respondo direct, tá? Isso que é uma coisa muito importante de mencionar, que eu respondo direct. Então pode me chamar pela rede social, pode me chamar também pelo próprio site, que eu também tô respondendo, tô à disposição para fazer uma marca apaixonante aí pro público. O público merece coisa boa, né? Merece. georginamatos.mkt. Pedro vai botar aqui embaixo. É isso aí. Obrigado, Georgina. Imagina. Muito obrigada. Tamo junto. Valeu.